Oi gente, tudo bom? Vídeo número 15 do Diário de Leitura do Conde de Monte Cristo. E no vídeo anterior eu disse que ia falar dos capítulos de 76 a 80 hoje. Mas por motivos de... Não, tô brincando. Por motivos de, assim, a gente acabar num momento mais emocionante, mais icônico e tal, e também pra ficar melhor pra próxima sequência de capítulos, hoje eu vou falar até o capítulo 83. Então, antes de mais nada, queria pedir pra vocês não se esquecerem de curtirem, comentarem, compartilharem e usarem meu link da Amazon que está aqui embaixo na descrição pra comprarem qualquer coisa, ok? Bom, no vídeo anterior, né, vimos aquela cena emocionante entre a Mercedes e o Conde, né, muito não dito ali, mas que deu pra entender. Depois fomos um pouco pra casa dos Villefort, vimos que os Saint-Méran, né, os avós da Valentine, faleceram, né, e o médico tem certeza que a dona Saint-Méran foi envenenada, né. E aí chegou o momento de Valentine e Franz se casarem. E aí Noirtier jogou sua última carta, né. Noirtier, avô de Valentine, pai de Villefort, assassinou o pai do Franz lá no passado, então, noivado rompido. Enquanto isso, nosso menino Andrea Cavalcanti, também conhecido como Benedetto, né, começou ali a se integrar na sociedade parisiense. Ele entrou muito bem nesse mundo, né, ele é charmoso, ele é bonito, ele tem dinheiro, então, assim, ele conseguiu se integrar bem e muito rápido ali na vida parisiense. E também, olha só, já começou a frequentar a casa dos Danglars, né? Porque o Danglars tinha se encantado com o Cavalcanti pai lá no jantar do Conde, né? Por causa do dinheiro, obviamente. Então, Andrea já começou a frequentar essa casa. Andrea, né? Um candidato que Danglars considera muito mais adequado para casar com sua filha, Eugénie. Então, André é bem recebido na casa, né? Até mesmo pela própria Eugénie, no caso... Não que ela seja simpática, a Eugénie não é simpática com ninguém, né? Mas assim, aquele desprezo que ela tem com o Albert, ela não tem tanto assim com a Andrea. Principalmente porque ele é uma pessoa assim como ela e a Louise, né, da música. Então assim, elas ficam lá tocando piano e ele canta e tal. Então ele conseguiu entrar pro clubinho das duas ali, né, com seus dotes musicais. Então aqui temos uma cena enquanto os três estão lá no piano e tal. A Madame Danglars está conversando com o Conde, né? E ela comenta, meu marido teve mais perdas financeiras, né? Mais algumas e tal. E aí ela fala também, essa parte é interessante, que ela não tá jogando mais, ela parou de jogar, né? Porque tá difícil lidar com todas essas perdas e tal. E aí o Conde fala assim pra ela, ser mulher de banqueiro não é fácil, né? Muito inconstante essa vida. Talvez você devesse começar a pensar em guardar seu próprio dinheiro, fazer seu pé de meia, né? Isso é curioso, eu chamo atenção pra isso porque não é a primeira vez que o Conde vai fazer isso e é um aspecto interessante da vingança dele. Porque veja só, ele usa todas essas pessoas que são secundárias ali. Ele usa o fato de que a Madame Danglars gosta de apostar o dinheiro, ele usa a inveja da Madame Villefort, mas não é dessas pessoas que ele quer se vingar. Então, ao mesmo tempo que ele usa elas para atingir outras pessoas, ele procura dar uma saída para essas pessoas atingidas. E ainda sobre isso, é curioso nessa cena também que é a primeira vez que o Conde vê a Louise, né? Uma personagem que ele já tinha ouvido falar tanto, né? A companheira inseparável da Eugénie, mas é a primeira vez que o Conde a vê e vê as duas juntas, assim. Então, ele tem essa noção já de que elas são muito próximas. Isso é uma coisa que vai ter uma importância lá na frente, quando der ruim, quando tudo desandar. Então estamos nessa cena, aí quem chega nesse momento? Albert, que, né, no caso, ainda é o noivo da Eugénie. E aí tem um momento meio, né, estranho, assim, meio constrangedor, porque ele vê o André lá e tal, eles meio que trocam farpas, e o Albert tenta se fazer de superior e tal, né. Aí o Danglars, que tá lá também, né, enfim, em algum momento ele aparece, ele chega com uma cara assim, né, com uma carta na mão, aí ele fala pro Conde que recebeu notícias da Grécia e olha feio pro Albert. Lembrando que o Conde tinha incentivado o Danglars a buscar notícias do Fernand. Bom, então o Albert, né, sentindo a hostilidade, ele sai com o Conde e os dois vão pra casa do Conde. Conversando e tal, o Albert meio assim, eu não gosto da Eugénie mesmo, dane-se se ele quiser me trocar, mas eu sou muito melhor, sabe, assim, meio despeitado. Mas enfim, chegam na casa do Conde
E o Albert pede para ser apresentado a Eide, né, que tá lá, mora na casa e tal, mas que ele não conhece pessoalmente. Então ele pede pro Conde, né, Conde, já somos amigos, temos alguma intimidade, gostaria de ser apresentado a esta jovem tão bela, né, tão fascinante. E aí o Conde fala um pouquinho dela, né, ele fala, ela é minha escrava agora, mas ela já foi uma princesa, né, filha de Ali Pasha. E aí o Albert, meu pai já trabalhou pra esse cara aí. E o Conde, é mesmo? Nossa, eu nem me lembrava disso, mas que informação aleatória, né? Nem imaginava. Enfim, o Conde concorda em apresentar o Albert a ela, né? E ela ao Albert, consequentemente, com duas condições. Desde que ele não conte pra ninguém deste encontro e desde que ele não fale quem é o pai dele. Lembrando que o Fernand, né, é persona não grata pra Eide, ainda não sabemos porquê. Vamos saber muito em breve. Bom, então né, o Conde leva o Albert lá para conhecer a ideia e trocam amenidades, não sei o que. E aí o Albert começa a perguntar um pouco da vida dela e tal. E aí ela vai contar a sua história, né, como chegou até aqui, como foi de princesa a escrava. E aí é curioso porque ela não fala francês, ou fala muito pouco de francês, e o Albert não fala grego. Então assim, a conversa transcorre, quer dizer, a narração dela basicamente transcorre em italiano, e aí o Conde, quando ele quer falar alguma coisa só pro Albert, ele fala em francês, e quando ele quer falar alguma coisa só pra Eide, ele fala em grego. Por exemplo, ele diz em grego pra ela não mencionar o Fernand, ou quem era o nome dessa pessoa que vai acabar aparecendo na história, né? Pra ela não mencionar o nome dele. Então assim, vamos lá. Resumindo a história de vida de Eide. Eide, princesa, filha desse Ali Pasha, que era um líder local na Grécia. Um líder local que resolveu se revoltar contra o sultão. Lembrando que nessa época, né, a Grécia estava sob domínio da Turquia. A Grécia fazia parte do Império Turco-Otomano. E aí, enfim, nessa época, né, começou a guerra de independência da Grécia e tal. Então, é nesse contexto que o pai da Eide se insere, né? Ele basicamente era um rebelde contra a dominação turca. Bom, Eide, no auge dos seus 4 anos de idade, um belo dia, é acordada pela mãe e que fala pra ela ali que elas têm que fugir, que o palácio vai ser atacado, que os caras do sultão estão chegando, elas têm que fugir. E aí, por que elas têm que fugir, né? Porque o palácio está sendo atacado. A guarnição, né, do Ali Pasha, os soldados do Ali Pasha, cansaram daquele negócio, daquela constante tensão e de, né, se revoltar contra o sultão. E o que? Passaram pro lado do sultão. Bom, elas fogem, né? Elas, alguns guardas e o próprio Ali Pasha, né, fogem, se escondem em um lugar lá. Depois de um tempo, o Ali Pasha fala que vai negociar com o sultão, né? Deixa elas lá e vai negociar com o sultão. E para elas só saírem, né, quando ouvirem o sinal de amizade de um homem de sua confiança, um certo, abre aspas, Franco que for enviado a Constantinopla, fecha aspas. Então elas estão lá escondidas, né, alguma coisa tá rolando lá com Ali e o sultão no palácio e tal. Aí elas ouvem o tal do cara, né, elas, né, amigo, não sei o que. Elas saem do seu esconderijo e atrás desta pessoa, né, deste Franco, estão os homens do sultão. E aí, enfim, tem uma confusão ali, guardas são assassinados, elas acabam conseguindo fugir até o palácio, né, sendo perseguidas, e aí tá uma zona no palácio, todo mundo lutando, o Ali lutando e tal, enfim, até que tem uma explosão, o Ali é pego na explosão, né, então assim, ele já é ferido mortalmente, e além disso, os revoltados começam a dar, né, tiros e facadas nele, então assim, ele morre de uma forma bastante violenta ali na frente da Eide e da mãe. E aí, esta certa pessoa, que já foi um homem de confiança do Ali, pega e vende as duas a mercadores de escravos. A mãe da Eide morre algum tempo depois, né? Ela não aguenta. A Eide, por sua vez, vive ali, né, como escrava, é passada para vários senhores até que ela chega nas mãos do conde. E essa é a história de como a princesa Eide virou a escrava Eide. Com direito à traição de um certo Franco, que não é difícil imaginar, é o nosso querido Fernand. Falando nele, né, o Danglars deu um ultimato a ele. Falou, aliás, na verdade ele disse pro conde, né, falou, conde, vai lá pro Fernand e fala que se ele quiser casar o filho dele com a minha filha, essa é a última chance. Então que ele venha pedir oficialmente, né, porque era tudo, como o Albert sempre diz, tudo um plano, um planejamento, um projeto. Então que o Fernand venha oficialmente pedir a mim a mão de minha filha. E aí o Fernand vai. Só que quando o Fernand chega nesse momento, depois do Danglars receber as notícias da Grécia, o Danglars diz não. E aí o Fernand, quê?
como assim, né? É o quê? E aí o Danglars diz, não quero explicar, não preciso explicar nada, só não tô afim mais, não quero. Mudei de ideia e tal, enfim, o Fernand já vê o André na casa ali também, então, né, tá bom, né? Noivado rompido. No dia seguinte, no jornal do Beauchamp, pra quem não se lembra, é um jornalista amigo do Albert, tá? Então era um dos companheiros, dos miguxos, faz parte do bonde do Albert, né? Que tava naquele almoço lá quando o Conde chegou em Paris, lembra? Então, uma daquelas pessoas, o Beauchamp, ele é jornalista, e aí no dia seguinte, né, a tudo isso, sai uma notícia no jornal dele, que é o quê? Sobre um oficial franco chamado Fernand, não tem sobrenome, tá? É só Fernand, que teria traído o Ali Pacha, né? Todo um escândalo, assim, um tal de Fernand. O Danglars, quando vê a notícia no jornal, ele fica feliz, né? Ele fala, ótimo, agora eu não preciso explicar mais nada mesmo, o escândalo tá feito, eles que se virem, né? Fernand que lute. O Albert, que, né, como sabe que o pai lutou lá e tal, né, já conhece a história da D&D, ele fica puto, e ele vai até o Conde e fala, Conde, eu vim aqui te chamar para ser meu padrinho num duelo, que eu vou duelar com o Beauchamp, né, saiu no jornal dele esse negócio, não quero nem saber se é meu amigo, se é meu qualquer coisa, eu vou chamar esse homem pro duelo e vou acabar com ele em nome da honra do meu pai. Eu falo muito do Maximilien, mas o Albert às vezes também, drama. É um drama. E aí o Conde fala duas frases muito curiosas pro Albert durante esse diálogo, porque agora ele quer duelar com o Beauchamp, né? Mas vamos ver isso se desenrolar de outra maneira mais pra frente. Ele fala duas frases curiosas que são as seguintes. Um amigo é sempre com os amigos que brigamos. E a outra é: os amigos de hoje são os inimigos de amanhã. Uma frase, né, que resume bastante a vida do nosso querido menino Conde. E, né, vai começar a fazer sentido na vida do Albert também nesses próximos capítulos. Enfim, o Conde fala, não vou, não quero participar disso, não vou ser seu padrinho de duelo, você vai pedir pra outra pessoa, mas eu te aconselho, antes de tudo isso, a ir conversar com o Beauchamp, afinal vocês são amigos, são íntimos, né, vai ver com ele o que aconteceu, não sei o que. E aí o Albert vai, né, só que ele já chega assim, ele já chega chutando a porta e falando, tira isso do seu jornal agora. E o Beauchamp olha pra ele e fala, que eu nem sabia, né? O Beauchamp fala, eu não sabia que isso tinha saído no meu jornal, não fui eu que escrevi a notícia, né? Saiu no meu jornal, mas foi outra pessoa que escreveu. Mas agora que você chamou minha atenção para isso, Albert, diz o Beauchamp, eu vou querer apurar se essa notícia é verdadeira ou falsa. E aí o Beauchamp fala assim, mas onde você viu seu pai aqui, né? Só tem um primeiro nome e um oficial que lutou na Grécia. Quantos oficiais, né, franceses ou francos lutaram na Grécia? E o Albert fala, eu sei, e todo mundo vai saber também. Mas o Beauchamp fala, eu vou apurar essa notícia, né, se ela tem algum fundo de verdade antes de tirar do meu jornal, não vou só tirar assim. Aí o Albert fala, então tá bom, então vamos duelar daqui a 3 semanas. E aí ele vai embora, pistolaço, né, pistola mesmo, e o Beauchamp, tá bom, né, que coisa mais aleatória. Mas vamos lá, né, vamos apurar de onde saiu essa notícia e se o grande Conde de Morcerf tem alguma coisa a ver com essa zona. Bom, voltando um pouquinho para os Villefort, a Valentine, né, manda chamar o Maximilien para dar notícia de que o noivado dela está rompido e falar de uns planos que ela tá lá fazendo com o Noirtier. Então ela manda o Barrois, né, que é aquele empregado que só atende o Noirtier, manda ele atrás do Maximilien e ele vai literalmente correndo, tá? Isso é importante. Enfim, ele vai, busca o Maximilien, volta correndo e fica lá, né, arfando e tal. Ele já é um senhor, né, assim, não tem mais condições de ficar, né, se movimentando desse jeito. Então o plano é o seguinte, o Noirtier, ele já tá procurando, né, com a Valentine, alguma casa. Ele quer se mudar, ir pra algum lugar, e aí a ideia seria a Valentine ir com ele. Se o pai dela aceitar, tudo bem, eles vão morar juntos. Se o pai dela não aceitar, ela espera mais 18 meses e aí ela já vai ser uma senhorita emancipada. E aqui vem um problema de matemática que eu jamais fui capaz de resolver neste livro, que ela diz assim, em 18 meses atingirei a maioridade, ou seja, terei 21 anos, ou seja, agora, neste momento da história, ela tem 19. Mas nós sabemos, pelo caseiro lá da casa de campo, que a mãe da Valentine faleceu há 21 anos. Então como que a mãe dela pode ter falecido há 21 anos e ela ter 19? Me respondam nos comentários se vocês foram capazes de solucionar este problema matemático ou se o Dumas era muito de humanas e
deu erro aqui. Enfim, eles estão lá conversando e o Barrois, né, o empregado tá lá hiperventilando, tá? A Valentine fala, pega a limonada, né? O Noirtier, ele sempre toma uma limonada lá, tem um copo ali, ela fala e pega a limonada e fala, toma aqui, Barrois, né, pra você se hidratar, ficar, né, recuperar o fôlego e tal. O Barrois toma a limonada do Noirtier e começa a passar mal. E aí ele já chama o médico, já vem o Villefort, já vem... A Madame Villefort, ela entra, primeiro ela olha pro Noirtier, né, ela fica chocada, depois ela olha pro Barrois e ela fica pálida. O médico já chega, né, o Barrois tá lá no meio de um ataque e tal, aí ele dá uma melhorada, assim, passa um pouquinho, aí ele tem um novo ataque e simplesmente morre. Aí o médico, né, já chega falando assim, este senhor foi envenenado, e assim... momento, né, de investigar. Quem fez essa limonada, né? De onde veio essa limonada? Aí eles dizem, né, que o Barrois preparou a limonada lá na cozinha e quem trouxe para o avô, né, foi a Valentine. E aí o médico soma 2 mais 2 igual a 5, né, no caso, e chega à conclusão de que ele já sabe quem que tá envenenando o povo todo ali na casa, né? Veja bem pelas mortes. O Marquês de Saint-Méran, a Marquesa de Saint-Méran, esta limonada que claramente era endereçada ao Noirtier, né, mas pegou a vítima errada, pegou o Barrois. Quem é a única pessoa que se beneficiaria, na lógica do médico, né, com essas 3 mortes? A Valentine, que vai herdar, né, a herança de todas essas 3 pessoas. E é isso que o médico fala pro Villefort. E o Villefort, ele não aceita, né, não, mas minha filha é um anjo, né, não sei o quê, e ela é mesmo, né, isso é um fato. Mas, assim, mais do que não aceitar que a filha seja a envenenadora ali naquele momento, ele não aceita que haja um crime sob seu teto, né? Porque ele é um magistrado, ele é uma pessoa da justiça, ele é a pessoa que resolve os crimes. E aí ele novamente pede pro médico não falar nada daquilo pra ninguém, né? Deixar ele resolver, e aí o médico fala... Eu lavo minhas mãos, pra mim deu, não aguento mais, quantas pessoas mais vão ter que morrer, né, sob esse teto pra você realmente fazer alguma coisa, então assim, não conte comigo pra mais nada, Villefort, tchau. Bom, eles falam pros outros empregados que o Barrois morreu ali, assim, teve um ataque porque ele tava muito, né, atarefado, fazendo muitas coisas, correndo de um lado pro outro, então ele teve um ataque inevitável e acabou falecendo. Os empregados não compram muito essa história, né? Porque, assim, toda semana morre um nessa casa, tá um pouco difícil. Eles vão embora, simplesmente, todo mundo se demite ali na casa. E aí o Villefort vê, né, a Valentine chorando, se acabando de chorar e tal. E a Madame Villefort meio que dando um sorriso, assim, num canto. Enquanto isso, o Andrea vai até o Danglars pedir a mão da Eugénie em casamento. O Danglars inicialmente se faz de difícil, né? Fala, não, se seu pai quer, por mim tudo bem, se as duas concordarem, né? Se a Madame Danglars e a Eugénie concordarem, como se ele se importasse com a opinião das duas, mas assim, fazendo difícil, né? E aí ele vai pro que interessa mesmo nesse diálogo, que é o que sempre interessa ao Danglars nos diálogos, que é o dinheiro, né? Começa a falar do dote, mas quanto seu pai vai te dar de dote para você me dar, né, André? Falando do dinheiro e tal, né? O olhinho do Danglars brilhando, ele fica satisfeito com o acordo, tá bom. O Andrea chega no seu hotel e tem uma carta de ninguém menos do que Caderousse. Vocês irão se lembrar, ou talvez não, que lá no jantar do Conde, aquele jantar que ele fez com o único e exclusivo propósito de dar um susto no Villefort e na Madame Danglars, né, onde descobrimos que Andrea é Benedetto, Andrea saiu daquele jantar, encontrou Caderousse e Caderousse começou a chantagear Andrea. Aí o Andrea vai até o Caderousse, né, já tá preparado, já vai, tá bom, né, chegou a hora de pagar, né, o momento suborno aqui, então vamos lá, vou até ele. Aí o Caderousse, né, eles estão lá conversando, o Caderousse pergunta, nossa, mas, né, como é que você arrumou todo esse dinheiro, não sei o quê? E aí o André começa a falar, eu recebi a carta, aí eu comecei a ser recebido na casa desse conde, né, esse tal de Conde de Monte Cristo que é muito rico, não sei o que. Eu acho que eu encontrei meu pai, Caderousse. Então assim, o André, ele acha neste momento que o conde é o pai dele. O que na lógica dele até faz algum sentido, né, porque ele lá, um pobre, vivendo dos trambiques dele lá de bandido, um dia, do nada, ele recebe uma carta, né, começa a receber dinheiro desse conde pra fingir ser uma pessoa, então na cabeça do André, esse conde é o pai dele, que não pode assumi-lo porque ele seria ilegítimo, mas assim, tá fazendo de tudo pra integrar ele na sociedade, arrumou uma possibilidade de um bom casamento pra ele e tal, então pro André o conde é o pai dele. E aí o Caderousse fala assim,
eu não gosto de tirar dinheiro de você, sabe, Andrea? Ou Benedetto, né? Sabe, Benedetto? Então, assim, eu queria que você pudesse me providenciar um método de eu ficar rico de vez, aí eu não preciso mais fazer isso. Aí o Andrea, ele diz que o conde, né, seu possível pai, estará na casa de campo naquele fim de semana e diz pro Caderousse que o conde tem muitas riquezas em casa, né, da sua casa em Paris, e desenha um mapa da casa pro Caderousse. O conde de fato está em sua casa de campo e aí ele recebe uma carta anônima de que alguém vai tentar invadir sua casa em Paris, né? Aí ele acha pessoalmente, né, como ele tem muitos segredos e muitos inimigos, ele acha que é alguém tentando matá-lo, então ele resolve voltar para saber, né, quem é. Ele vai com o Ali, né, o seu escravo Ali, que não tem nada a ver com o pai da Aide, absolutamente nada. Não sei se eu já tinha dito isso, mas enfim, é o mesmo nome. De qualquer maneira, vão os dois, né, deixa todo mundo lá na casa de campo, o Bertuccio, o Aide, não sei o que, e voltam, né, na surdina para Paris. Bom, os dois se escondem, né, lá na casa, aí eles veem ou melhor, o conde, né? O conde vê uma pessoa entrando na casa mesmo, né? Invadindo. E ele também vê uma outra pessoa na rua. Aí ele percebe que é o Caderousse, né? O Caderousse entrou no escritório lá e tá tentando, assim, tipo, abrir uma gaveta, né? Bem ladrãozinho mesmo. Ele fica, o que tá acontecendo? Mas enfim, vou aparecer de outra maneira aqui. Ele vai lá, rapidão, se disfarça de abade, né? Põe sua roupinha, sua peruca, seus óculos de abade e aparece pro Caderousse. O Caderousse conta pra ele do plano, né, e fala também do Andrea, né, que quem deu o mapa pra ele foi o Andrea, porque o Andrea acha que o conde é o pai dele, enfim. E assim, funcionaria bem esse plano pro Andrea, né, porque se o Caderousse matar o conde deixaria toda a fortuna pro Andrea, na cabeça dele. Agora, se o conde matasse o Caderousse, o Andrea, né, deixaria de ter aquele encosto, aquele negócio, né, aquela pessoa que subornando ele. E aí ele diz, né, pro abade italiano, né, que o Andrea, na verdade, é o Benedetto e que os dois se conheceram na prisão. Olha só, foram companheiros de encarceramento. É assim que eles, né, se conhecem. Essa é a relação entre os dois. Bom, o Caderousse a gente já sabia, né, depois do rolo todo lá dos diamantes, ele tinha sido condenado e o Andrea, né, ou Benedetto, né, vivendo sua vida de ladrãozinho desde os 12, 14 anos, não era difícil imaginar que em algum momento ele ia parar na prisão. Enfim, os dois na prisão, os dois acabaram sendo libertados por um certo lord inglês e se separaram, né, depois de sair da prisão, até que o Caderousse, agora que o Andrea está bem de vida, né, conseguiu encontrá-lo e, enfim, estava, né, chantageando o menino. Bom, o Caderousse, na sua tentativa de fugir daquela situação, ele tenta atacar o abade, né, o abade imobiliza ele e fala pra ele escrever um bilhete pro Danglars expondo o Andrea. E aí depois o abade solta ele, né, deixa ele embora e diz, abre aspas, que se ele chegar são e salvo em casa, será a misericórdia de Deus. Bom, o Caderousse sai, né, da casa, pela janela por onde ele entrou, escala o muro, sai. Quando ele tá na rua, aquela outra figura, lembra que o conde tinha visto uma outra pessoa lá embaixo, certo? Aquela outra figura pega ele na rua e esfaqueia ele. Então ele tá lá, né, se estrebuchando, o conde lá de cima fala pro Ali chamar o médico e o Villefort. Então, assim, enfim, o Ali vai fazer essas coisas e o conde desce até o Caderousse. O Caderousse fala que foi o Andrea, né, que o esfaqueou, aí o conde fala pra ele escrever um segundo bilhete dizendo isso, né. O primeiro bilhete lá, né, dizia Andrea é um impostor e tal. Esse diz, Benedetto me esfaqueou. E aí vem uma cena, um momento muito emocionante, né, porque o Caderousse tá lá morrendo, dando seus últimos suspiros nos braços do abade, né, que ele ainda está, nosso querido conde ainda está de abade. E aí tem todo um diálogo, dele tentando fazer o Caderousse se arrepender de tudo que ele fez, né? Falando que Deus deu várias chances pra ele e tal, e que agora é o momento de se arrepender. E aí o Caderousse, não me arrependo de nada, eu fiz tudo do jeito que eu queria fazer, eu fiz o que eu precisava pra sobreviver, e quem é você? Quem é você, né? Pra ficar falando assim comigo. E aí o abade, né? Ele se abaixa assim no Caderousse e sussurra seu nome. E aí quando o Caderousse ouve, né? Edmond Dantès, ele se arrepende, ele pede perdão e ele morre. E ele também diz que Deus de fato existe e é bom, né? Aí, bom, ele expira ali nos braços do conde e o conde, depois que ele morre, diz contabilizando, né? O primeiro a, enfim, perecer ou acabar ali por causa da sua vingança. O médico e o Villefort chegam e
paramos por aqui hoje. Então é isso, no próximo vídeo vou falar dos capítulos de 84 a 92. Não se esqueçam, por favor, de curtir, comentar, compartilhar. Me contem o que vocês estão achando dessa história, desses momentos maravilhosos, emocionantes, né? E por hoje é só. Até a próxima. Tchau!